Fala galera, tem dificuldades com zoologia? Kipsusse, que o pai te ensina. E hoje em especial, galera, nós vamos falar sobre o filo dos nematóides. Então, a classe dos nematóides, o filo dos nematóides, na verdade, também é conhecido como filo nematoda ou dos nemateumintos. Eles são animais em formatos alongado e cilíndrico, enquanto os plateumintos eram achatados dorso-ventralmente. Que os nematóides eles têm um formato mais, assim, digamos, cilíndrico e bastante fino. Porque, como a gente vai ver, eles não têm ainda um sistema circulatório, então eles não podem ter estruturas muito distantes, né, do corpo, né, porque eles não têm uma irrigação, né. Então, aqueles animais que têm uma camada, digamos assim, de tecido mais grossa, são animais que também têm que ter um sistema circulatório. Portanto, a gente vai ver que tanto os plateumintos quanto os nematóides, portanto, eles não têm, eles são menores, né? E nesse caso, então, dos nemateumintos, eles têm um corpo cilíndrico afilado nas extremidades. A maior parte deles são de vida livre, mas os mais que a gente vai acabar estudando mais, os mais conhecidos são os parasitas. Dentre as doenças causadas pelos nematóides, a gente pode citar a ascaridíase, ou seja, a conhecida lombriga, a ancilostomose, a filariose, que também é conhecido como elefantíase, e a oxiuriose, né, que é uma doença bem conhecida pela característica do prurido anal, ou seja, bem naquela região que você está imaginando, ela vai causar uma coceira bastante forte quando que ocorre, na verdade, como sintoma dessa doença. Elas podem ter de 0,3 milímetros até 8 metros de comprimento, então variam bastante de tamanho. Assim como já era com característica dos plateumintos, elas são triblásticos, eles são triblásticos. O que isso significa que eles são triblásticos? Então, no desenvolvimento embrionário, eles vão ter aqueles três folhetos. A endoderme, que é o folheto mais interno, né? A mesoderme, o intermediário, e a ectoderme, que é o mais externo. Assim como os plateumintos também, que a gente já estudou, né? Eles têm simetria bilateral. A gente viu que os poríferos, né, as esponjas do mar, ou não têm assimetria ou têm simetria radial. Os cnidários, as águas-vivas, têm simetria radial. E a gente vai ver então que tanto os plateumintos como os nemateumintos têm simetria bilateral. E tanto todos esses filos que a gente falou até agora, a respiração é cutânea, então eles absorvem oxigênio pela pele por difusão. Difusão é aquele processo de transporte em que o soluto, no caso esse seria o oxigênio, vai do meio menos concentrado para o mais concentrado. Por esse processo de difusão, em que não há gasto de energia, é feito o transporte então de oxigênio e a respiração então é pela pele mesmo. Mas o que que tem? Eu sempre digo para vocês que vocês têm que se ligar naquilo que é colocado como novidade evolutiva, né? O que que eles têm? Eles são pseudocelomados. O que que isso significa? Como eu já falei em algumas outras aulas anteriores, o celoma seria uma cavidade que se desenvolve no desenvolvimento embrionário. Então, as nossas vísceras, elas ficam dentro de uma cavidade, né? A gente não, nosso corpo não se desenvolve ao redor do tubo digestório, mas existe uma cavidade onde está o nosso intestino, onde tá o fígado, o rim, enfim. A gente viu que os animais que a gente viu até agora, como por exemplo o, os poríferos, a gente nem considera essas classificações, né? Nem tem esse desenvolvimento embrionário dessa maneira. Os quinidários têm só o endoderme e ectoderme. Então, lógico, eles também não têm o celoma. Os plateumintos, eles já têm três camadas, mas como vocês podem ver nessa figura aí, na parte de baixo da tela, elas têm uma camada em cima da outra sem cavidade entre elas. Então, no caso, por exemplo, da planária, da tênia, elas não têm nenhuma cavidade. Então, elas não é desenvolvida essa cavidade onde os órgãos acabam ficando, como é no caso do homem, né? Então, não existe essa cavidade que armazena os órgãos. No pseudocelomado já tem uma cavidade. Mas por que é considerado pseudo? Porque se vocês verem ali na diferença entre pseudocelomado e celomado,
A cavidade do celomado ela é toda revestida pela mesoderme, enquanto que no pseudocelomado esse celoma, né, essa cavidade, ela é revestida de um lado pela endoderme e do outro lado pela mesoderme. Então, só é considerado um celoma verdadeiro, uma cavidade verdadeira, quando acontece, então, dela ser totalmente revestida pela mesoderme, né? Outra novidade é que a gente viu que todos os outros animais que a gente estudou, eles tinham um sistema digestório incompleto. Tinham boca, mas não tinham ânus. Então, as lombrigas já vão fazer cocô, digamos assim, não pela boca. Os outros animais que a gente estudou até agora faziam cocô pela boca, né? Agora a gente viu que a excreção, a eliminação dos dejetos pela lombriga é feita pelo ânus. Então, o sistema digestório já é completo. Qual a vantagem que isso traz? Se tiver uma questão para perguntar, mas qual que é a vantagem em ter boca e ânus? A vantagem é que quando o animal não tem, só tem a boca, ela precisa eliminar o alimento para poder comer de novo. Agora, quando o sistema digestório segue esse fluxo, né, então o que comeu já tem sido esvaziado e, digamos assim, ele pode se alimentar mais com uma frequência um pouco maior, né, porque já vai armazenando o alimento que vai seguindo um fluxo, que não volta novamente ao ponto do animal, como por exemplo uma água-viva, tem que comer, eliminar para depois comer de novo. Não acontece com o animal que tem um sistema digestório completo. Assim como também a gente já viu que isso já existia nos plateumintos, eles também têm um sistema excretor, mas que vai ter essas renetes em H, né, que é uma estrutura que a gente vai ver um pouco no próximo slide. Mas assim, então as excretas são eliminadas nesse pseudoceloma, que vocês podem observar. Então, já existe uma cavidade dentro da lombriga aqui, o desenho da nossa lombriga. Né? As excretas vão ficar nessa cavidade e depois vão ser eliminadas pela parede do corpo. Nessa estrutura que tem esses tubos em H, que vão desembocar então nesse poro excretor. Então, eu já tenho, digamos, um sistema excretor mais envolvido e a gente viu que isso já acontecia, por exemplo, nos plateumintos também. Então, tanto o plateuminto como então, tanto a tênia, tanto a planária como a lombriga, elas vão ter esse sistema excretor, né? Eu só falei da tênia, mas a gente tem que ter sempre cuidado que a tênia, apesar de ser um plateuminto, ela tem muitas características diferentes dos outros, né? Por exemplo, a tênia não tem um sistema, nem tem sistema digestório, né? Enquanto a planária, que é um plateuminto, tem um sistema digestório incompleto. E agora a gente está vendo então os nematóides, a lombriga, o sistema digestório já é completo. Assim como também já era o caso dos plateumintos, começa a ocorrer nesses animais uma centralização dos, do sistema nervoso. A gente viu que os poríferos nem têm sistema nervoso, né? Os plateumintos já têm um sistema nervoso difuso sem nenhuma centralização. E agora, tanto os plateumintos como os nemateumintos, nematóides, eles têm digamos, uma centralização, que no caso da lombriga aqui, no caso dos nemateumintos, vai ser em formato de anel. Então, esse anel, digamos, é uma concentração maior e vão ter, então, dois ramos, dois cordões nervosos, anterior e posterior, que vão inervar, então, o corpo do animal. Como funciona a reprodução, né? Então, a gente vê ali que lindo, como vocês podem observar, esse lindo casal aí, né? Então, a reprodução é de forma sexuada. O que isso significa? Significa que os animais fazem sexo? Não necessariamente. Sexuada significa que houve troca de material genético. Por exemplo, em algumas espécies ocorre a troca de material genético externa. Por exemplo, o macho elimina, a fêmea vai lá e elimina os seus gametas, o macho vai lá e fecunda os gametas sem haver contato entre o macho e a fêmea. Mas ainda assim é reprodução sexuada porque houve troca de material genético mesmo sem haver a cópula. Então, a maior parte, e isso é um ponto importante para vocês lembrar, galera. Em biologia, sempre desconfie quando a questão diz todos, porque sempre, quase sempre há uma exceção. Não há sempre uma exceção, porque até dizer que sempre é uma exceção, né, vai na mesma ideia que biologia sempre tem as suas exceções, digamos assim. Mas o que é importante vocês entenderem, então, galera,
é que a reprodução da maior parte deles, como por exemplo as espécies mais famosas que causam infecção no homem, é de forma sexuada, né? A fecundação é interna, então vai ocorrer o desenvolvimento dentro, a fecundação vai ser dentro do corpo da fêmea, né? O macho vai eliminar então através da cloaca, que o macho vai ter uma cloaca que vai eliminar tanto o sêmen quanto as fezes, enquanto que a fêmea tem uma estrutura, digamos assim, reprodutiva e o ânus separado, tá? Então, no macho não é separado, por isso a gente chama de cloaca, mas na fêmea ela vai ter o ânus e vai ter a parte também responsável, digamos, um poro genital, assim, pelo qual ela vai ter, vai se relacionar com o macho. Então, eles são dioicos que têm sexos separados. Então, tem o macho e o fêmea de cada espécie. Vai ter o masculino e o feminino. Então, quando o animal é monóico, como seria o caso das planárias que a gente estudou nos plateumintos, todas as planárias são machos e fêmeas ao mesmo tempo. Tem a gameta masculino e feminino. No caso da lombriga, por exemplo, isso não ocorre, né? Elas são dioicos, tem a lombriga macho e a lombriga fêmea, e eles têm o dimorfismo sexual. Por isso que eu coloquei a foto aí de duas lombrigas, vocês podem ver que a fêmea e o macho são bem diferentes. Então, quando como podemos dizer, quando essa diferença entre o macho e a fêmea é visível, por assim dizer, a gente percebe, ó, o macho é desse jeito, a fêmea é desse jeito, como isso acontece, por exemplo, em várias espécies de aves, né? Por exemplo, o pavão, você vai ver que o pavão macho tem todas aquelas penas que ele demonstra, né, coloridas, e a fêmea não vai ter aquilo, né? É o dimorfismo sexual. Isso ocorre nas lombrigas também. A fêmea é bem maior que o macho tem uma parte posterior em forma de gancho que não está presente na fêmea e que ele vai utilizar para reprodução. Então, por hoje é isso, galera. Se ficou alguma dúvida, lembrando que a gente ainda vai estudar as doenças causadas por nematóides posteriormente. É isso aí, galera. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. É nóis!